Olá, você está no canal Alma Luz, esse canal que faz o estudo do Evangelho através do formato Evangelho no Lar, honrando o nome Evangelho no Lar, através do estudo dos Evangelhos mesmo. E a gente fica muito feliz de ter você aí do outro lado. E a gente sabe que é um canal pequeno, que não são muitas pessoas que nos assistem, não tem o menor problema com relação a isso. Na verdade, a gente fica extremamente feliz de ter uma pessoa do outro lado assistindo, porque essa mensagem é muito forte, é muito poderosa, independente da gente. A gente aqui é só instrumento que está aqui, que poderia ter um tapume aqui preto, e vocês estarem só escutando a minha voz. O fato de estarem do outro lado e escutando o que os evangelhos têm para nos deixar, têm para nos oferecer, é maravilhoso, assim, não tem preço que pague isso, e na verdade é o motivo pelo qual a gente está aqui. E se eventualmente você está aí do outro lado e gosta e gostou de algum dos vídeos, poxa, por que não deixar um like, né? Talvez até se inscrever no canal. Não tanto pelo fato de que eu esteja precisando de likes ou de inscrição no canal, mas justamente porque essa mensagem dessa forma, né, é assim que o mundo hoje opera, principalmente em relação a mídias sociais. E aí o algoritmo entende, né, que tem gente gostando, que tem gente assistindo. Então, se quiser deixar comentário, pode deixar, a gente sempre fica muito feliz, a gente sempre responde, vocês podem ver os comentários passados. Então, assim, ficamos muito felizes com a presença de vocês e ficaremos ainda mais felizes se a gente puder interagir de alguma forma, justamente para permitir que essa interação proporcione que os vídeos cheguem a mais pessoas. Na verdade, não os vídeos, a mensagem. O que importa é a mensagem. E nós vamos a ela, começando com o nosso Evangelho no Lar de hoje, lendo o nosso Vinha de Luz. Nós estamos na mensagem de número 41, que se chama Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É uma frase de alguém muito conhecido, chamado Jesus, que está aqui no Evangelho de Mateus, o qual estamos lendo um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades de serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que as criaturas devam cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Nós convidamos a todos agora, então, a nossa oração. Assim nós fechamos os nossos olhos
para irmos nos conectando mais profundamente com as energias que nos rodeiam aqui nesse momento, trabalhadas e preparadas pela espiritualidade amiga que está presente nos nossos lares nesse momento, nos auxiliando para limpar o ambiente, protegê-lo, proteger-nos e auxiliar para que a instrução nos chegue. E assim, unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a gente eleva uma oração ao nosso Mestre amado Jesus. Mestre, a gente agradece profundamente por estar mais uma vez conosco, por termos a oportunidade de lermos o seu Evangelho mais uma vez, por essa mensagem de Emmanuel que tanto nos toca, pela importância que tem. Nós, muitas vezes, quando lemos ou quando ouvimos esse versículo sendo lido, amar os próprios inimigos, a gente se questionou tanto, até porque, considerando os nossos próprios inimigos e entendendo como é difícil uma reconciliação muitas vezes, a gente às vezes acaba ficando numa posição complicada de não entender como fazê-lo. E eu acho que nesse aspecto, o ensinamento, o esclarecimento de Kardec também ajuda bastante, assim como essa mensagem de Emmanuel, colocando para a gente não uma imposição de refazermos qualquer amizade e amarmos assim como amamos os nossos amigos ou os nossos familiares, mas nos esforçando principalmente para não desejar o mal, para não fazer o mal como forma de vingança ou revidar qualquer coisa, e mantendo a porta aberta para qualquer reconciliação já é um bom caminho da nossa parte, que a gente ganhe forças para agir da forma como Jesus espera de nós, através do estudo dos evangelhos que a gente faz aqui, ou aquele que a gente faz nas nossas casas, com as nossas famílias, não importa, mas que possa servir também para isso, para nos fortalecer o desejo sincero de um dia finalmente amarmos os nossos inimigos e conseguirmos reparar nessas informações que só eles trazem para nós, assim como a mensagem de Emmanuel nos disse. Normalmente os amigos nos elogiam ou nos colocam para cima, mas nem sempre tocam na ferida que a gente precisa às vezes saber, que a gente não está enxergando por si só, coisa que o inimigo não pensa duas vezes para fazer e fala mesmo. Então que a gente também tenha um pouquinho mais de humildade para analisar aquilo que está sendo dito a nosso respeito, no sentido de tentar verificar se existe alguma verdade nisso, para usar essa informação como alavanca para promover uma melhora nas nossas personalidades, que vai ajudar com certeza no futuro a gente estar numa posição de mais equilíbrio. Nós contamos com o seu amparo, com a sua instrução, com a sua inspiração hoje e sempre, Mestre. Muito obrigada, que assim seja. Pessoal, os inimigos, eles realmente podem ser grandes aliados se a gente souber usar dessa força que vem do lado deles, né? Que a gente normalmente acaba se melindrando, se doendo, ficando com raiva, com ódio, mas se a gente soubesse aprender a lição evangélica, a gente estaria numa posição muito melhor, com certeza. E se a gente quiser chegar mais para frente, cada dia mais para frente, em termos espirituais, de evolução espiritual, não tem como, a gente não pode mais agir dessa forma, né? Agir com essas pessoas que eventualmente nos tratam assim como inimigos, tratando-as também como inimigos, que toda vez que a gente faz isso, a gente se distancia mais desse objetivo que é a nossa evolução espiritual, né?
É isso, pessoal, e a gente vai começar justamente aqui com os inimigos de Jesus, né? Falando de inimigos, a gente vai começar um bloco novo, um capítulo novo hoje, que é o capítulo 4. O bloco se chama Tentação de Jesus Cristo, e a gente vai ler aí 11 versículos, tá? Nesse capítulo, não é 11 versículos nesse bloco. O capítulo tem mais, 25 versículos. E a gente vai tentar, né, sob a inspiração do alto, que a gente pede nesse momento, fazer o nosso melhor para a gente poder, então, decifrar algumas coisas aqui desse capítulo, né? Vamos lá, leitura do versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem algumas coisas aqui que deixam assim algumas dúvidas, né? A palavra espírito, ela está escrita com letra maiúscula, o que significaria talvez, né, uma questão de um espírito superior. Queremos entender dessa forma. Poderia também querer dizer essa porção mais elevada, né, o eu superior de Jesus Cristo. Pode ser. Mas aí a gente se pergunta, se for eu superior, se for um espírito superior, se for, né, um anjo da guarda de Jesus, um guia, um mentor, alguém que está lá do outro lado, fazendo essa contrapartida do mundo espiritual para auxiliá-lo nessa missão aqui na Terra. A primeira pergunta que a gente se coloca é: qual é a necessidade de levá-lo para o deserto para ele ser tentado pelo diabo? Talvez a gente pudesse pensar que era para realmente provar que Jesus estava consciente, né, das suas tarefas e forte o suficiente para realizá-las. É uma forma interessante de se pensar sob esse ponto de vista, né? Porque a gente vai ver nos próximos versículos sobre as tentações, e são realmente coisas muito difíceis, né, para qualquer pessoa encarnada, humana, ainda em fase de evolução, de resistir. Mas tem um lado nosso que se pergunta, né? Poxa, Jesus foi o maior que esteve entre nós. Será que realmente havia a necessidade de prová-lo para ver se ele estava em condições de realizar a tarefa? Eu não sei, eu me pergunto, sabe? Eu me pergunto, e pode ser uma bobagem isso que eu estou falando agora, mas é porque a gente chegou a comentar algum tempo atrás a respeito de uma mensagem trazida pelo espírito do doutor Espanhol, que é um mentor da doutora Mônica de Medeiros, na sua mensagem na inauguração, né, na abertura da Casa do Consolador em São Paulo. Isso foi na segunda semana de dezembro, mais ou menos. Acho que o vídeo deve ser da segunda, terceira semana de dezembro. E ele fala a respeito de como que os espíritos das trevas se imiscuíram, né, nessa... na missão, não na missão em si, né, mas tentando justamente sabotar a missão de Jesus, deixando escrito nas profecias coisas muito difíceis de se realizar, na tentativa de levar a realização da missão para o fracasso. Porque se a gente for pensar, tem muito nexo até isso, né? Pensando que a hora que Jesus soubesse que ele teria que, por exemplo, né, ser sacrificado da forma como ele foi,
será que ele ia então, e sem dizer uma palavra, né, e sem pestanejar e sem murmurar, a fim de provar a imortalidade da alma, provar a necessidade da humildade, provar uma série de coisas, realmente coloca a gente para pensar, e aí traz para esse momento também o mesmo pensamento, porque será que aqueles que o conduziram ao deserto não teriam também sido parte dessa falange que queria a derrocada, que queria o fracasso da missão? E aí faz a gente também pensar sobre qual era o grau de consciência que Jesus tinha enquanto encarnado, porque nós sabemos, e a carne, ela abafa, né, as nossas capacidades espirituais. Mas Jesus, como sendo um ser muito acima de nós, e alguns com algumas teorias muito interessantes a respeito do corpo físico de Jesus, que eu não vou contar, não vou, né, relatar aqui, porque nesse momento a gente nem tem tempo para isso, mas que talvez ajudariam que ele tivesse até uma conexão ainda mais profunda com, né, a espiritualidade superior, faria com que a gente questionasse também isso, né? Por que ele se deixaria levar por espíritos que visavam o seu mal para o deserto, né? Deixar-se levar para o deserto para ser tentado, a não ser que fosse realmente para provar um ponto, para provar, porque ele tinha muita segurança de si, sabia muito bem quem ele era e sabia muito bem como que isso ia se desenrolar, e para deixar até escrito para a posteridade a necessidade de ter essa fortaleza de caráter e de moralidade e de ética, ele se permitiu ser levado ao deserto para sofrer as tentações. Então é muito interessante, né? A gente pode ficar aqui fazendo vários questionamentos, porque eu acho que esse é o nosso papel, a gente questionar. A gente hoje não tem assim uma certeza absoluta de como que as coisas se deram. A gente espera um dia poder, né, ter acesso na espiritualidade, quando a gente estiver lá do outro lado, a informes mais claros sobre como que se deram esses fatos na realidade. E eu espero realmente que a gente possa ter acesso a isso. É uma das coisas que mais me dá alegria de saber que um dia, né, a gente vai estar do outro lado. E eu rezo realmente para poder ter acesso a essas informações, porque nossa, morro de curiosidade. Mas enfim, são coisas que a gente pode realmente pensar. E agora, né, na lição que isso dá, considerando a lição que as tentações foram para Jesus, as lições que ele, as tentações que ele sofreu se tornando lições para nós, eu acho que aí esse ponto realmente faz bastante sentido, né? O fato de estar aqui escrito nos evangelhos, justamente por Mateus, né, um dos evangelistas que traz aí um conteúdo mais variado sobre as experiências de Jesus, eu acho que faz com que a gente compreenda um pouco mais a importância da lição. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de transição planetária é um momento onde essa capacidade de resistência às tentações temos mais necessidade dela do que em qualquer momento da nossa humanidade. Porque as tentações que a gente vive e vai viver a partir de agora, elas são quase irresistíveis para nós. Porque elas estão ligadas normalmente à tecnologia, né? As facilidades que a tecnologia pode nos oferecer. E a sensação que
essas facilidades ou que as coisas que vão ser colocadas à nossa disposição, a sensação que ela cria em nós de sentimento de superioridade, sentimento de poder, sentimento de ser melhor que os outros. E, gente, não adianta você vir falar pra mim, mas eu não tenho isso. Você tem, todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo que tem um aparelho de celular melhor, ou tem, talvez até por conta do fato de poder mostrar para as pessoas que tem. Quem tem um carro melhor gosta de falar ou gosta de mostrar o seu carro para os outros. Quem é capaz de comprar uma bolsa de marca, um sapato de marca, um tênis de marca, né? O faz muito provavelmente mais para mostrar para os outros do que pelo próprio conforto que aquele item pode te oferecer. Não podemos generalizar? Com certeza não, mas acho que todo mundo que está ouvindo provavelmente se identificou com pelo menos alguma coisa, porque é assim, porque o nosso nível evolutivo tem muito a ver com isso. Porque se a gente não sentisse mais isso, a gente talvez não estivesse mais na Terra. O padrão do espírito encarnado na Terra é o padrão que sente isso, que se vangloria, que sente orgulho, que sente vaidade, que gosta de se sentir maior e melhor do que os outros. E quando esse mundo que está vindo agora, a gente está vendo os governos aí que estão chegando, né, os poderes políticos que estão ganhando mais força, mostra que eles vão usar muito desse tipo de ferramenta para manter a gente meio que anestesiado e conseguir fazer as coisas que querem fazer. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas são justamente as tentações. E se a gente fosse firme nos propósitos, no desejo de ser uma pessoa, um homem ou mulher de bem, fazendo pelo próximo, trabalhando a fraternidade, trabalhando a solidariedade, trabalhando a benemerência, sabe? Nos preocupando com o outro, seja às vezes não de tão longe, seja às vezes da nossa própria família ou do nosso círculo de amizades, sabe? Questionando, inquirindo como está, e aí, posso fazer alguma coisa? Eu me coloco à disposição, sabe? A gente talvez conseguisse, ou talvez conseguimos escapar dessa armadilha tão pesada que está vindo para a gente aí nos próximos anos. Né? Essas mensagens, elas chegam de todos os lugares, e uma das maiores mensagens é essa sobre os falsos profetas. E os falsos profetas não estão só no âmbito religioso, e eles têm uma comunicação, uma linguagem muito cheia de magnetismo, que puxa a gente, principalmente se conecta de alguma forma, se conecta de alguma forma com a gente. Então, toda vez que a gente alimenta alguns tipos de sentimentos e sensações e emoções, é mais fácil para a gente se conectar com aqueles que querem tirar proveito dessas sensações, dessas emoções. Eu não quero falar de forma muito aberta e dar exemplos muito óbvios para vocês, porque isso pode induzir a gente também, né? Nos pensamentos e nas atitudes. Então, que a gente tente, com esse conteúdo, de alguma forma, identificar na nossa vida situações, até que eu fui bem clara. Mais clara do que eu gostaria de ter sido, mas que a gente consiga identificar nas nossas vidas as situações e as coisas que podem eventualmente estar, ou podem vir a causar para a gente motivos de arrependimento lá na frente, bem lá na frente, na hora que a gente não tiver mais tempo de voltar atrás.
E aí, meus amigos, o arrependimento vai ser pesado, o preço é muito caro, muito caro, muito caro. Transição planetária significa sair da zona de conforto por causa de alguns anos de conforto. A gente vai estar trocando alguns anos de conforto aqui na Terra por milênios de desconforto em outro lugar. Você quer isso? Eu não quero. Reflexão, minha gente, reflexão. Vamos à nossa oração de encerramento. A gente convida todos que tiverem água para ser fluidificada para colocar à disposição. Nós vamos pedir por elas também, tá bom? Mestre, gratidão pela mensagem, gratidão por nos chamar a atenção, ter-nos forças e entendimento para palmilharmos esse caminho que se faz à nossa frente da forma mais conectada com a espiritualidade superior possível, que compreendamos o nosso papel de seres espirituais em caminho de evolução espiritual, com o desejo sincero de evoluir espiritualmente, para conseguirmos ter a força necessária de encarar as tentações de frente e não nos deixarmos seduzir por elas. Que sigamos em frente com Jesus como meta, de mãos dadas a Ele, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, na certeza de que, por mais que esse caminho seja mais pedregoso, o objetivo final, o final do caminho, será muito mais iluminado dessa forma. Mestre amado, a gente pede a sua intercessão pelas nossas águas que a gente coloca aqui à disposição nessa noite, que elas possam receber a luz e o amor e o equilíbrio e a saúde que vem das fontes mais límpidas da espiritualidade superior. Nós compreendemos que a gente não tem condições de recebê-las, de receber esse influxo na sua potencialidade maior, mas que sejamos capazes de receber pelo menos aquilo que a gente está precisando, no âmbito em que estejamos mais desequilibrados, que essas águas possam proporcionar para a gente o reequilíbrio orgânico e espiritual. E nós pedimos, Mestre amado, por todos nós no planeta, que estamos aí nessa caminhada da transição planetária, um momento muito sensível da humanidade. Talvez nem todos nós tenhamos a capacidade de compreender a extensão da importância desse momento para todos nós. A gente muitas vezes continua vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, mas o fato é que coisas muito importantes estão acontecendo nos bastidores e seria muito útil a Terra, o planeta todo, a humanidade terrena seria muito beneficiada se cada um de nós fizesse a nossa parte, não nos deixando seduzir por essas forças que querem a nossa queda. Então, pedimos, Mestre, que cada vez mais mensagens de alerta cheguem às pessoas e que as pessoas sejam capazes de despertar. Ofereça, Mestre, essa possibilidade a todos do planeta Terra e aonde o Senhor vir a capacidade de que essa mensagem seja recebida de alguma forma com entendimento, fortaleça o coração dessas pessoas, Mestre. Ajude-nos a fazer a nossa parte de alguma forma, que sejamos aqui os seus auxiliares nessa tarefa importantíssima. Fortaleça-nos, instrua-nos, proteja-nos, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja.
Pessoal, obrigada pela presença de todos e a gente se vê na próxima. Tchau!